estava a Manu, estava João Paulo, estava o Lucas, né? Que vai casar em fevereiro do ano que vem. Eu estou vendo que eu estou ficando velho. E eu falei assim, Senhor, né? Quando eu estava vendo eles ali, eu falei assim, esse texto de João 3,16, ele às vezes é tão pesado para a gente, como pai. Quem de nós como pai, Raul, pegaria a sua pequena e a abençoada e entregaria a vida dela por mim? Eu também não entregaria nenhum dos meus filhos por você. E é justamente nesse ponto que a gente vê o quão profundo é João 3,16. Porque Deus Pai, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele não reservou o seu Filho, mas Ele deu por cada um de nós algo que nenhum de nós faria, mas Ele fez. E, queridos irmãos, quando a gente para ler esse texto, a gente fala justamente o seguinte, e eu percebo isso, né, no amor. A gente estava trocando ideia hoje, a gente estava rindo, né, sobre algumas coisas da vida, coisas que passaram conosco, situações alegres, situações tristes, né, e a gente estava pensando sobre isso tudo. Eu estava pensando nessa questão da comunhão. A gente está ali sorrindo, e eu fico pensando na eternidade, e o Senhor falando, olha, eu tenho um plano. A gente canta muitas vezes isso, né? O plano eterno. E o plano eterno era que Jesus, ele fosse a nossa substituição e desse para cada um de nós mais uma vez, queridos. Uma vez quando nós nos afastamos de Deus. Uma vez quando nós, queridos irmãos, talvez buscássemos no nosso próprio querer e vontade um lugar onde nós nunca iríamos chegar, porque eu acredito que cada um de nós se encontra quando nós nos encontramos com Deus. E a palavra de Deus, ela é recheada de histórias bíblicas, situações que nós podemos ver, e eu penso comigo, irmãos, uma das coisas que eu sempre paro para pensar, e talvez lá na antiguidade, já parafraseando, ou já trazendo uma luz àquilo que viria, eu vejo Abraão, um homem de idade senil, que não podia ser pai. Mas Deus o abençoa, queridos irmãos. Ele já saiu de Ur dos Caldeus, abençoado por Deus. Olha, eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas a gente para ver o seguinte, irmãos. Deus falou com Abraão, Abraão, olha as estrelas do céu, se você pode contar. Conta, se você pode, as areias da praia. Assim será a sua descendência. Mas ele não tinha filhos. Ele não tinha filhos. E, amados irmãos, quando Deus abre a madre de Sara, queridos, que maravilha a gente poder ver o amor de Deus naquela família. E quando a gente para analisar isso, eu fico pensando que como foi difícil quando Deus, ele fala a Abraão, mas Deus já conhecia o coração de Abraão. Fala assim, olha, ô Abraão, quero saber o seguinte, quero saber agora se você me ama. Tu me ama de verdade? Entrega para mim o teu filho, o seu único filho. Irmãos, eu fico pensando talvez que Abraão deva ter coçado a cabeça e deve ter falado assim, Senhor, o Senhor poderia me pedir tudo. O Senhor poderia pedir os meus bens, eu te daria. Meu filho. Mas, queridos irmãos, ele prossegue e nesse intento de oferecer Isaque como sacrifício ao Senhor, ele vai. E ele, queridos irmãos, ele pega o cutelo, nós sabemos da história, e no momento exato dele entregar o seu filho ao Senhor, Deus fala para ele, Abraão, não faça isso. Porque é interessante a palavra de Deus nos detalhes, porque agora eu sei que você me ama. Mas talvez a demonstração de sair de Ur dos Caldeus não era uma demonstração de amor. Talvez o fato, queridos, de alguma forma, Abraão ele não se corromper com os povos pelos quais ele passou, não seria uma prova do amor dele a Deus. Mas, queridos irmãos, foi justamente no momento que ele toca em sua descendência,
que ele vê ali o amor, e eu falei, talvez uma analogia, ou até mesmo para que nós viéssemos a entender esse grande sacrifício que Cristo fez na cruz por nós. Falando ainda de pai, quem de nós já não leu na Bíblia a parábola do filho pródigo? Eu fico pensando cá comigo, nego, se tu faz isso, tu toma uma coça. Pai, dá parte da fazenda que me pertence. Ele ia ter duas frustrações, né, João Paulo? A primeira frustração é que ia tomar-lhe uma coça. A segunda frustração, que não teria fazenda para dividir. Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. Bem, até agora que te pertencia era aquele Passat azul que a gente reparou, aquele carro. Talvez fosse isso, que já virou arrimo de família. Já foi para o Caleb, agora é presente para a Manu, e a gente vai ver como é que vai ficar isso daí. Então, meus amados irmãos, mas ele faz isso. Sabe por quê, irmãos? Entendam comigo, às vezes a casa do pai é muito ruim, né? Todo mundo fala, não, a casa do pai é muito ruim. O meu pai manda eu estudar. O meu pai manda eu ler a Bíblia. O meu pai manda. Eu não quero mais viver nessa situação de mandar. Quem manda na minha vida, não é assim que muita gente diz? Quem manda na minha vida sou eu. Manda mesmo? Manda mesmo? E foi aí, queridos, que ele parte para o mundo e para o mundo. E eu fico pensando, queridos irmãos, que o mundo, muitas das vezes, ele quer o melhor de nós. Eu estava, uma certa feita, ouvindo um pastor falar e eu achei muito interessante o que ele disse para a gente. O mundo, às vezes, te trata como pasta de dente. Aí eu falei, pasta de dente? Trata a gente como pasta de dente. Já viu como a gente faz com pasta de dente? A gente tira o conteúdo todo e quando chega no final, tem gente que ainda pega, né? Faz o quê? Aí depois faz o quê? Joga fora. O mundo, ele faz isso. Enquanto nós temos o melhor, ele vai tirando. Ele vai tirando. Ele vai tirando. Ele vai tirando. Quando nós não temos mais nada, aí o mundo se apresenta como mundo. E foi isso que aconteceu com aquele filho pródigo. E, queridos irmãos, ele saiu e ele não queria mais estar debaixo da égide do pai. Não queria mais. Ele falou, não quero mais. Mas aí, o que aconteceu quando a fome apertou? E ele procurou um trabalho com os amigos. Quando tem dinheiro no bolso, é maneiro, né? É legal pra caramba, enquanto você tem dinheiro no bolso. Quando ele acaba, e aí os amigos de verdade se apresentam. Eu fui fazer uma determinada feita, uma visita no hospital, e aí a esposa, né, estava lá e falou justamente o seguinte, olha, pastor, para oferecer um copo de bebida não faltava um, mas para ajudar com a passagem para levar para o hospital, não tem ninguém. Não tem ninguém. E aí, verdadeiramente, onde os amigos se apresentam. Quem são os amigos? E, queridos irmãos, aquele filho pródigo, ele pôde ver, na realidade, quem eram os seus verdadeiros amigos. E, aparentemente, ninguém. Pensa bem, você com fome. Uma vez, eu fui a minha família, né, tinha uma turma que criava porco. E, irmãos, que cheiro gostoso da lavagem. Não é? Embrulha o estômago. Quando a gente pega aqueles, né, parece que você fica impregnado. E uma vez eu estava pensando assim, gente, foi isso que o filho pródigo quis comer. Mas sabe por que não comeu? Irmãos, e aí tem tanta coisa. Primeiro porque era criar de um animal impuro para o judeu, era algo, irmãos, horripilante e jocoso. Era horrível isso. Mas não só cuidar, pensa bem, era nem poder comer a comida que o porco comia. De repente o patrão era muito bom, fala o seguinte, isso aí é do porco, hein?
Eu paro para pensar. A palavra não diz isso, mas às vezes eu paro para pensar, porque a palavra de Deus e desejava se alimentar com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Isso a palavra de Deus nos diz. E todas essas demonstrações de amor, a gente vê que aquele jovem, quando ele cai em si, ele lembra da onde, irmãos? Da casa do pai, aonde ele falou que era ruim, aonde ele falou que não ia dar certo ele ali, talvez debaixo da égide do pai, querendo conhecer a vida e o mundo. Que bom que ele lembrou da casa do pai. E eu sempre olho, né, nesse texto como algo maravilhoso, que é como Deus, ele aporta sempre esperando a gente de braços abertos. Diz que quando seu filho ainda estava longe. Será que a gente não para pensar um pouquinho que muitas das vezes o quanto nós nos encontramos tão longe de Deus, mas a palavra de Deus diz, quando o filho ainda estava longe, viu o seu pai. E esse longe pode ser tanta coisa, não pode? Longe de nós mesmos, longe daquilo, do projeto maior que Deus ele pôde deixar para a gente, que era ter comunhão, de tantas coisas. Mas, queridos irmãos, bom é que aquele pai, ele abraça o filho, recebe-o de forma gostosa, e, queridos irmãos, ele chega descalço lá, e ele fala, queridos irmãos, a sandália não era para qualquer um que tinha sandália. O anel da autoridade, a sandália nos pés, festa, churrasco, irmãos, que festa que estava ali, porque aquele filho estava perdido e se achou. E talvez seja justamente isso, quando nós chegamos para analisar e ver João 3,16, é que nós nos encontramos, queridos irmãos, quer como um filho pródigo, quer como qualquer uma outra pessoa distante de Deus e talvez pensativa dentro dos seus próprios argumentos, para que nunca venha a entregar o seu coração e a sua vida ao Senhor. Ainda assim, porque Deus, vamos comigo, amou o mundo. Irmãos, esse tal, eu fico sempre pensando, qual o tamanho desse tal? Você pode me dizer? Deus amou o mundo, mas qual o tamanho desse tal? Eu não consigo dimensionar. Uma vez, não sei se João Paulo vai lembrar disso, ele estava estudando em Cascadura, lá no Soeiro, lembra? Ele deve ter se havido muito bem lá, porque chegaram os garotos e estavam querendo lixar o João Paulo. E ele saiu correndo. E eu só ouvi, pai, me socorre. Foi a palavra-chave. Eu saí um doido pela rua. Eu estava pensando nessas coisas. Eu não sou Deus, eu fico pensando o tamanho do amor de Deus por nós. E às vezes eu fico pensando assim, talvez seja a única coisa que Deus esteja esperando de nós. Pai, me socorre. Porque Ele já amou, porque Ele nos substituiu, porque Ele fez o que Ele tinha de fazer, porque, queridos irmãos, na cruz do Calvário eu fico pensando, e essa via dolorosa, os cravos, os açoites, você consegue visualizar comigo? Os açoites, a coroa de espinho, os escárnios. Sabe por que Ele passa? Porque Ele olha numa direção atemporal. E Ele olha e diz assim, é pelo Paulo, é pela Tati, é
pelo Caio, é pelo Efraim, é pela Eni que eu não desisto. É por vocês que eu suporto a dor da cruz, porque a missão que o Senhor me deu é morrer na cruz para te dar salvação. Foi por Irene, foi por Marta, foi por Renato, foi por João Paulo, foi por Eliette, foi por Silvia, foi por Jaques, foi por Robson, foi por João. E talvez na maior dor, queridos irmãos, até em morte e próximo à morte, ele demonstra o maior amor ao pecador perdido. Quando um à esquerda fala para ele: e aí, tu não é o Cristo? Faz o seguinte, se é mesmo, salva-te a ti e a nós também. Pode estar aqui no maior perrengue, a gente vai morrer, mas tira a gente dessa, se realmente você é o Cristo. Como muitas pessoas só querem pensar num Deus no momento do sufoco. Mas o que estava à sua direita, ele repreende aquele cara e fala assim: que isso, rapaz? Nem mesmo estando na mesma condenação, você não teme? Nós estamos aqui pelos males que nós fizemos, mas esse, ele não fez mal a ninguém. Pai, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Irmãos, eu não vejo outro argumento. Eu falo assim: ele era um ladrão e estava na cruz recebendo a paga dos seus crimes. Mas glória a Deus, que Deus, ele olha o interior de cada um de nós, irmãos, e quando ele olha é de forma diferente. É o olhar de amor, é o olhar restaurador, é o olhar que nenhum homem tem. É esse olhar de um Deus que olha o profundo do homem e diz: camarada, eu sei quais foram os teus pesares, ainda que ninguém entenda, eu entendo você, rapaz. Talvez a única coisa que ele esteja esperando de cada um de nós é a nossa forma, do nosso jeito de dizer: Pai, me perdoa, me socorre, eu preciso de ti. E quando nós abrimos o nosso coração a ele, não há, queridos irmãos, condenação, não há acusação que possa te separar do Deus poderoso que te ama. Esse é o amor de Deus por mim e por você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo, não é algo para alguns, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. E eu gostaria de orar nesse momento e pedir ao Senhor que, se você nesta noite sente o desejo de entregar confiadamente a sua vida ao teu Pai, que te criou e te formou, e às vezes numa distância que nós nem sabemos quanto nós nos encontramos de Deus, Ele está de braços abertos para te receber. Vamos orar, vamos falar com Deus.